Fala pessoal, beleza? Faz muito tempo que eu não vejo tantos fundos imobiliários bons sendo negociados a preços tão baixos. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo, onde eu vou falar 3 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira de investimentos e que eu acredito que você, como investidor, desde o mais iniciante até o mais avançado, também precisa estudar eles caso você não tenha, por serem excelentes fundos aí negociados na nossa bolsa de valores. A gente vem acompanhando aí a queda dos fundos nos últimos meses. Isso por conta da Selic alta, por conta da incerteza fiscal que o Brasil vem passando. Na última semana, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, aumentou a nossa taxa Selic em mais um ponto percentual, então a gente já está aí a 13,25% ao ano. E quando isso acontece, tanto o Ibovespa quanto o IFIX, que são os índices de ações e fundos imobiliários aqui da nossa Bolsa de Valores, acabam caindo bastante, né? Eles são inversamente proporcionais a variação da taxa Selic. Eu até trouxe esse gráfico para exemplificar melhor isso para vocês. Então, em laranja a gente tem a taxa Selic, e em azul a gente tem o IFIX, que é o índice dos maiores fundos imobiliários negociados na nossa bolsa de valores. Então, a gente pode ver aqui em 2017 a Selic em queda, o IFIX começa a subir bastante, isso vai acontecendo até ali em 2021, quando a taxa Selic começa a subir de uma forma bem forte, e isso faz com que o IFIX comece a cair. E a gente vem passando por isso novamente. Em 2024 a Selic começou a cair, mas do meio do ano para cá o Copom precisou aumentar a taxa novamente para controlar a inflação, que já estava aumentando bastante, e a gente vê aqui já o IFIX em uma tendência de queda. Então, geralmente existem esses ciclos no mercado onde a taxa Selic sobe, o IFIX cai, e o inverso também acontece, mas é justamente nesses momentos de queda do IFIX, de queda dos fundos imobiliários, nas cotações deles, que a gente tem que encontrar as boas oportunidades, os bons fundos com bons números que trazem um bom retorno para a gente, para fazer os nossos investimentos e colher frutos a longo prazo. E se no final do vídeo você tiver gostado dele, eu só peço que você deixe o seu like e se inscreve no canal, combinado? Mas antes de eu mostrar aqui os fundos imobiliários, vale lembrar que isso daqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Você precisa fazer a própria análise, entender cada um dos fundos da melhor maneira possível, enquadrando eles dentro da sua estratégia de investimento. O primeiro fundo que a gente vai olhar é o LVBI11. Então, quando a gente abre o Investidor 10, a gente pode ver que ele está sendo negociado na data que eu gravo esse vídeo em R$ 90,31. Está com dividend yield aí de 11,57%. Dividend yield é aquele indicador que mostra os dividendos dos últimos 12 meses em relação à sua cotação atual. Então, a gente está aqui com mais de 11% em um fundo de tijolo, que é muito bom. Está com um PVP de 0,73, bem descontado em relação ao seu valor patrimonial, e teve uma variação negativa aí de 14,75% nos últimos 12 meses. Também tem uma liquidez média aí de mais de 3 milhões, então muito tranquilo para você entrar e negociar eles, você não vai ter problema nenhum para comprar ou vender cotas aqui. E a gente pode ver que ele vem sofrendo bastante aí desde julho de 2024, com as cotações caindo bastante aí, chegando a essa cotação de hoje R$ 90,31, sendo que é um fundo muito bom, possui bons ativos, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, então o LVBI é um fundo de tijolo, segmento de logística, né? Ele tem a gestão ativa, tem uma taxa de administração de 1,3, é uma taxa um pouco alta, mas na minha visão vale a pena por conta dos imóveis que ele tem no seu portfólio. Está com uma vacância bem baixa aí de 0,7%, então bem tranquilo quanto a isso. Tem mais de 100 mil cotistas e um valor patrimonial aí de quase 2 bilhões. O último rendimento dele foi de 0,83 centavos por cota. Descendo um pouco mais, a gente pode ver o gráfico de distribuição dos dividendos dele. Então ele veio numa crescente lá desde 2020, aumentando seus rendimentos até chegar a esse patamar atual de 0,83 centavos por cota. E aqui a gente também consegue ver a carteira dele, é uma carteira bem diversificada, possui vários imóveis em várias regiões aqui do Brasil, onde ele busca ter galpões estratégicos em pontos estratégicos para facilitar a alocação desses imóveis. A gente pode abrir aqui também o relatório gerencial dele, para a gente ter mais algumas informações. Esse relatório você consegue acessar direto no site de relacionamento com os investidores de cada um dos fundos, ou aqui no site do Investidor 10 mesmo, você clicando aqui em abrir no relatório gerencial. Então aqui no relatório a gente pode ver mais detalhadamente cada um dos ativos. Ele possui 10 no total, são mais de 30 locatários, mais de 550 mil
metros quadrados de ABL total, que é área bruta locável, né? A vacância física, como a gente já viu, apenas 0,7% e o prazo médio dos contratos aí de 49 meses. Então, bem tranquilo, ele possui esses imóveis aqui, são bem diversificados em regiões também. A gente pode ver aqui no raio 30 de São Paulo, é o complexo mais disputado pelos fundos de logística, porque é ali onde os grandes centros de distribuição querem estar, da Amazon, da Magazine Luiza, do Mercado Livre, pela proximidade que é da região da Grande São Paulo. E ele possui imóveis ali, a gente tem aqui também Extrema, Minas Gerais, região metropolitana de Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, e esses centros são muito bem localizados. Então, esse é o ponto forte desse fundo, e nos patamares que ele vem sendo negociado hoje, eu vejo como uma boa opção para você ter na sua carteira de investimentos, se fizer parte da sua estratégia. Nós podemos ver aqui também o percentual de alocação por ativo, então 24% em Extrema, 14% SBC, 12% Aratu, Betim, a alocação de acordo com o tipo de contrato, então 63% da carteira dele tem contratos típicos e 31% contrato atípicos. Contratos típicos são esses contratos tradicionais, onde as multas são mais leves em relação ao contrato atípico, e são prazos mais longos, contratos de 10, 15 anos, e caso o locatário venha a rescindir esse contrato, provavelmente ele vai ter que fazer o pagamento de todo o aluguel restante ali em relação ao prazo que ele está saindo. Então, contratos atípicos fidelizam muito mais os seus inquilinos por conta das grandes multas que acontecem caso ele venha rescindir esse contrato. A gente tem também aqui a alocação por segmento dos locatários, então 24% e-commerce, logística, varejo, automobilística, os indexadores também, 38% em IGPM, 55% IPCA, 7% IPC, e a alocação por inquilino, então aqui 14%. A gente tem Scania, a gente tem Amazon 10%, Ambev 10%, Magazine Luiza, então são empresas muito grandes, muito fortes em cada um dos segmentos de atuação delas, e isso traz mais segurança para nós cotistas. Eles também detalham aqui toda uma linha do tempo, desde o início do fundo até o momento atual da aquisição recente dos fundos pela Pátria, e aqui no final do relatório eles trazem um detalhamento de cada um desses imóveis, até com vídeo de apresentação deles, então vale a pena você dar uma olhadinha também. Outro ponto importante, a gente pode fazer aqui um comparativo entre o retorno que o LVBI tem trazido para a gente nesses anos, em comparação com o CDI, com o IPCA. Como ele tem uma janela muito curta ainda de tempo de existência na nossa Bolsa de Valores, a gente não consegue ter um histórico tão grande como os outros dois fundos que eu vou trazer aqui, mas ele vem superando tanto o IPCA quanto o CDI, e isso só reforça que é um fundo bom para a gente levar aqui para longo prazo. E o segundo fundo é o KNRI, que é um fundo híbrido da gestora Kinea, que é um braço do Itaú, então uma excelente gestora por trás de um grande banco aí, e vem fazendo ao longo do tempo um excelente trabalho na gestão desse fundo. Ele é um fundo híbrido, então ele tem tanto imóveis logísticos quanto lajes corporativas dentro do seu portfólio, por isso que ele acaba sendo muito interessante. Está sendo negociado aí a R$ 131, um dividend yield de 9,16%, um PV sobre VP de 0,81, 5 milhões de liquidez diária, então bem tranquilo também, e uma variação negativa aí de quase 13% nos últimos 12 meses, então vem sofrendo bastante o KNRI, o que abre uma oportunidade para a gente comprar esse fundo que é excelente. Então ele vem sofrendo bastante aí nos últimos meses, né? Desde o ano passado para cá, caindo bastante e chegando nesse patamar de R$ 131, o que é bem difícil da gente ver ele sendo negociado nesses valores. A gente então aqui tem, ele é um fundo híbrido, como eu já falei, gerido pela Kinea, taxa de administração de 1,25, tem uma pequena vacância também de 2,84, muito tranquilo, patrimônio líquido aqui 4 bilhões e tem mais de 289 mil cotistas. O último rendimento foi de R$1, então é um fundo que traz esse rendimento para a gente pode acompanhar aqui na distribuição de dividendos. Ele vem sempre crescendo esses dividendos e chegou nesse patamar aqui no ano de 2024 e deve prevalecer aí também para o ano de 2025. Aqui nos imóveis a gente pode ver a carteira dele, são mais de 20 imóveis distribuídos aqui em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quando a gente abre aqui o relatório dele, a gente tem outras informações. Então, ele tinha uma vacância aqui de 8% mais ou menos, foi reduzindo essa vacância financeira para 5,86% e a vacância física aqui
tá flat, né? Tá bem lateral lá de 2,61, hoje 2,84. Então, bem tranquilo também aqui em relação à vacância. A receita que ele traz é distribuída por estado, né? Então, São Paulo, a maior parte, vem aqui quase 70% da receita do fundo, depois Rio de Janeiro com 15%, Minas Gerais com 14%. O tipo de contrato, então metade praticamente atípico, a outra metade típico, bem tranquilo também. A receita por tipologia dos imóveis, então é bem metade também, 46% logístico, 53% dos escritórios, e o índice de reajuste dos contratos 30% em IGPM e outros 70% em IPCA. A gente pode ver também que o prazo médio dos contratos é de 9,48 anos, 8 anos aqui para os escritórios e 11 anos para os ativos de logística, né? O cronograma de vencimento dos contratos aí 5% e 4% para 2025, então a gente vai ter pouca movimentação nesse ano de 2025. Até revisional aqui tem bem pouquinho, 7% de escritório, 1% de logística. Então a gente não tem muito com o que se preocupar nesse ano de 2025. A vacância por segmento, 1% logística, escritório, onde pesa mais aqui a questão da vacância, né? Tem 80% dessa vacância financeira. E a gente pode ver o portfólio do fundo bem diversificado também, entre serviços financeiros, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia e outros. Aqueles 3 estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo São Paulo o de maior concentração. E a gente tem aqui também o detalhamento de cada um desses imóveis para um estudo mais aprofundado. Quando a gente abre o comparativo do KNRI com o CDI e o IPCA, a gente pode ver já numa janela maior de 10 anos, ele vem superando durante praticamente todo esse período e hoje está sendo aí com 156% contra 140% do CDI e 74% do IPCA. Então, mais um fundo imobiliário sendo negociado a bons preços e que vai trazer bons retornos para a gente a longo prazo. É claro que o histórico de rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas se ele já veio fazendo esse excelente trabalho, ele tende também a continuar fazendo, já que a gestora permanece a mesma. E por fim, a gente tem o último fundo aqui, que é o HGLG11, que é o maior fundo de logística da nossa bolsa e, na minha opinião, o melhor também. Então a gente pode ver aqui no Investidor 10 ele sendo negociado aí a R$ 152. Ele teve uma queda aí nos últimos 12 meses de 7%, mais ou menos. Então ele caiu bem menos do que os outros quando a gente compara um com o outro. Ele fica sendo negociado sempre nessa faixa aí de 155, 160 e poucos reais. E está hoje a esse patamar de 152. Então é um fundo que eu acredito que está num preço bem interessante também, caso você não tenha ele na sua carteira, devido ao grande histórico que ele tem, devido à robustez que ele traz para a gente, a segurança também. É um fundo imobiliário que vai ser aquele zagueirão da nossa carteira, então é um fundo bem interessante para a gente estudar também. 8,67% o dividend yield dele, está com P sobre VP de 0,93, então um desconto bem menor em comparação com os outros dois também, e uma liquidez diária aí de mais de 7 milhões, então bem tranquilo também. Ele é um fundo de segmento de logística, é um fundo de tijolo, gestão ativa, tem uma taxa de administração bem baixinha, de 0,6, e a vacância dele aqui está um pouco maior do que as outras, que está em 6,40, mas também bem tranquilo. Tem mais de 490 mil cotistas e o valor patrimonial aí mais de 5 bilhões. O último rendimento dele foi de 1,10, a gente pode ver aqui no gráfico o histórico de distribuição dele, fica geralmente nesse patamar aí de 1,10 mesmo. E a gente pode ver aqui também a diversificação da carteira dele, onde ele tem vários imóveis também distribuídos em várias regiões, né? Então, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Já aqui no relatório a gente consegue ver a distribuição geográfica, ver todos os ativos e o percentual de cada um em relação à receita e ao valor patrimonial. A gente também tem aqui o histórico de vacância, então ele veio aí de 8,09 lá em janeiro de 2024 para 6,4 agora em dezembro de 2024. Então teve uma leve redução aí. Os vencimentos do contrato, né, tem aí um prazo médio de 3,9 anos. Tem 14% dos contratos vencendo agora em 2025 e 16% de revisionais. Então é um ponto para a gente ficar de olho aí nesse ano.
A gente pode ver também aqui a exposição por locatário, 13% Mercado Livre, 11% Volkswagen, 3% Electrolux, Ambev, Leroy Merlin e a grande parte aqui pulverizada entre outros locatários. Então, um fundo muito grande, bem diversificado em relação a regiões, a quantidade de imóveis, aos locatários, né? Então, Mercado Livre, Volkswagen, grandes empresas fazendo a locação desses imóveis, pagando ali todos os meses os aluguéis e o fundo distribui para a gente os rendimentos. A tipologia dos contratos, a gente tem aqui 69% dos contratos típicos, 31% dos contratos atípicos e a classificação de risco aqui em relação aos tipos de contrato. Então, a maior parte aqui fica dentro do AA e do AAA. E eles trazem também aqui o histórico de alavancagem do fundo para os próximos anos. Então, a gente está aí alavancado em 11,6%, alavancagem tranquila. Quando isso daqui começa a passar aí de 20%, a gente já precisa ligar um alerta para acompanhar mais de perto. E ele vai amortizando isso daí até ficar em 3,8 lá em 2034. Então, bem tranquilo também. E quando a gente puxa aqui o comparativo do HGLG11 com o CDI e o IPCA, a gente pode ver aí que nos últimos 10 anos ele veio dando show de performance em comparação a esses outros dois indicadores. Então é um fundo bem tranquilo também, muito bem gerido e vem trazendo bons resultados para quem tem ele na carteira. Bom pessoal, então esse é o meu top 3 fundos de tijolos. A gente pode ver que são excelentes fundos e eles estão sendo negociados a preços muito interessantes. Então vale o estudo de cada um deles. Se você ainda não sabe como investir em fundos imobiliários, como fazer uma análise detalhada de fundos imobiliários, assiste esse vídeo aqui, que nele eu faço todo o passo a passo para que você consiga de uma vez por todas, analisar um fundo imobiliário para colocar dentro da sua carteira de investimentos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e compartilha com quem você achar que pode gostar desse tipo de conteúdo. Um abraço!